Escola de Frankfurt. Conceito e contexto histórico. Bom, Karl Marx fez uso do método materialista histórico dialético. Então, ele propôs uma forma para a gente compreender a história e o sistema capitalista. Para ele, o lucro capitalista vem da onde? Vem das horas trabalhadas pelo trabalhador, e essas horas trabalhadas não eram a ele pagas, não eram pagas por esse trabalhador. Ao contrário, eram apropriadas pelo capitalista. Quem pegava o lucro obtido dessas horas trabalhadas do trabalhador era o capitalista. A redução na utilização de recursos humanos provocaria para o Marx a diminuição dos lucros. A destruição do capitalismo residia no fato do desejo de crescer cada vez mais, de conquistar novos mercados. Então, as empresas iam buscando a redução dos preços dos produtos e incrementando a tecnologia na produção. E isso ia reduzir a taxa de lucro, porque não tinha mais como explorar a máquina. Se o lucro vinha da exploração da mão de obra, ou seja, dos humanos, ia reduzir a utilização de recursos humanos, né? Obviamente. Então, reduzindo a utilização de recursos humanos, o que resulta? Na diminuição dos lucros. E como isso já ia destruir o capitalismo mesmo, para o Marx, então, por que o operariado, a classe dos trabalhadores, não vai lá e acelera esse processo por meio de quê? De uma revolução. Esse movimento revolucionário entregaria para os meios de produção, para os trabalhadores que, por se transformarem em donos das fábricas e dos equipamentos, não teriam mais que abrir mãos das horas trabalhadas para que o capitalista pudesse ter lucro. Como eu mencionei, o Karl Marx fez uso do materialismo histórico dialético. E o materialismo histórico dialético buscou compreender a história a partir dos seus elementos materiais, representados pelos meios de produção. De forma dialética, o conflito entre as classes sociais faria surgir um novo modo de produção, no qual não haveria propriedade privada e não haveria exploração da mão de obra pelos capitalistas. Três pensadores contribuíram para a formulação da teoria crítica, que a gente vai falar mais para frente: o Kant, o Hegel e o Marx. O Kant tinha defendido a ideia de que o conhecimento tinha origem na experiência, mas a experiência só pode ser entendida porque a gente tem noções de tempo e espaço. Aí, pro Hegel, a contradição tinha destaque no campo da filosofia. Hegel responde com a dialética, o pensamento do negativo, da contradição que não separa sujeito e objeto, natureza e cultura. E o Marx trouxe a dialética para o campo das condições materiais de produção. O mundo econômico era a base da análise, porque a totalidade social era a relação entre os homens que produzem seus meios de subsistência. As influências que moldaram o pensamento dos filósofos de Frankfurt não se limitaram a Kant, Hegel e Marx. A filosofia desses pensadores era também herdeira de Freud, que buscou associar a psicanálise freudiana às ideias marxistas, concebendo novas perspectivas para a psicologia social. Para Mogendorf, a teoria crítica pode ser dividida em três períodos diferentes. O primeiro, que englobava o materialismo interdisciplinar e criticava a economia política marxista, aliando a teoria da filosofia juntamente com a prática da ciência. O segundo período marcava a crítica da razão moderna e o terceiro, a crítica social, a ciência social crítica. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou,
houve o quê? A rendição da Alemanha e o fortalecimento dos Estados Unidos. E então, os filósofos, com essa transformação do, entre aspas, mundo, os filósofos da escola de Frankfurt buscaram refletir sobre a sociedade de consumo. O progresso humano, ao mesmo tempo que distanciava a sociedade da barbárie, mantinha essa barbárie viva, perpetuada. A massificação de bens e serviços incluídos nesse grupo, os bens sociais, resultava na mercantilização das interações sociais e do processo de construção social de sentidos. A indústria cultural, então, era diferente da cultura de massas. Por quê? Porque a cultura de massas, quer dizer, as manifestações, calma, vamos com calma, a indústria cultural se diferenciava da cultura de massas. A cultura de massas eram caracterizadas, representadas por manifestações culturais. Essas manifestações culturais emanavam do povo, elas provinham do povo, eram provenientes do povo. E a indústria cultural, totalmente contrária à cultura de massas, ela queria fazer o quê? Pegar a cultura e transformar em bens de consumo. Então, você pode comprar a cultura, vai mercantilizar o produto cultural. Para os pensadores da escola de Frankfurt, a satisfação das necessidades humanas, ou seja, um ser humano vai ficar satisfeito se puder consumir e ter posse de bens culturais. A cultura pode ser adquirida e consumida da mesma forma como são consumidos alimentos e roupas. Então, você vai comprar a cultura e vai adquirir, vai ter cultura da mesma forma como você vai no mercado e compra a comida. De tanto, isso eles queriam mostrar o quê? Como a cultura foi mercantilizada após a Segunda Guerra Mundial e a partir da ascensão hegemônica dos Estados Unidos. Os múltiplos interesses dos pensadores de Frankfurt e o fato de não constituírem uma escola no sentido tradicional tornaram difícil a sistematização de seu pensamento. De Walter Benjamin devem se destacar reflexões sobre as técnicas de reprodução da arte e as consequências sociais e políticas resultantes. Para esse Walter Benjamin, a obra de arte era um objeto único, individualizado. E a arte era um mecanismo educativo pelo qual o corpo do coletivo podia começar a se apropriar do seu próprio potencial tecnológico. A reprodução técnica de uma obra de arte, então, se eu copiar uma obra de arte, implica no declínio de sua aura, do seu caráter, da sua gênese, porque perde sua condição de ser única. Certo? E aí, o Adorno, ele despertou o conceito de indústria cultural e a função da obra de arte. O Adorno, ele vai dizer que a racionalização da humanidade levou ao fascismo. O poder emana dos economicamente mais poderosos. A técnica e a arte reforçam a exclusão e a exploração. A exploração dos bens culturais resulta na indústria cultural. Ele vai falar muito sobre isso. E o Horkheimer, aí ainda tem o Habermas, mas o Horkheimer vai falar dos fundamentos da posição da filosofia de todo o grupo de Frankfurt. O Horkheimer, ele vai tratar do materialismo interdisciplinar, da filosofia da história de orientação marxista, junto com as ciências sociais. Ele vai falar da teoria tradicional, que anula determinações históricas do seu próprio método. Vai falar também da teoria crítica, que expõe as falsas reivindicações do sistema de justiça e verdade. E ele vai falar sobre o esclarecimento, que é uma explicação baseada no cálculo, resultando em uma compreensão da natureza como algo a ser reconhecido e dominado. A liberdade de escolha para ele na civilização ocidental é uma ilusão. E, por fim, o Habermas, que vai falar das ideias sobre a ciência e a técnica como ideologia. O FA.
Originalmente concebida e acionada para emancipar os homens, a moderna ciência está hoje a serviço do capital, contribuindo para a manutenção das relações de classe. A ciência técnica, nas mãos dos poderosos, controlam a vida dos homens, subjuga-os ao interesse do capital. A produção de bens segue uma lógica técnica e não a lógica das necessidades reais dos homens. A autora nos apresenta a visão da Escola de Frankfurt acerca do papel desempenhado pela ciência e pela tecnologia na moderna economia capitalista. Sobre este papel, considere as afirmativas abaixo. A ciência técnica, além de serem forças produtivas, a ciência técnica, além de serem forças produtivas, funcionam como ideologias para legitimar o sistema capitalista. Sim. 2. Nas mãos do poder econômico e político, a tecnologia e a ciência são empregadas para impedir que as pessoas tomem consciência de suas condições de desigualdade. Sim. 3. A dimensão emancipadora e crítica da racionalidade moderna foi valorizada na economia capitalista, pois muitas das reivindicações dos trabalhadores foram atendidas, não foram atendidas. 4. Na economia capitalista, produz-se com eficácia o que dá lucro, e não aquilo de que os homens precisam e gostariam de ter ou usar. Exatamente. Então, você vê que na economia capitalista, o que importa para o capitalista, para o detentor de poder? Importa o que as pessoas precisam? Importa que o trabalhador receba de acordo com o que ele trabalha? Não importa. Importa o que? Vender o que dá lucro. Vender o que está vendendo. Vender o que está dando dinheiro. 2. O EL. Sobre a crítica frankfurtiana à concepção positivista de ciência e técnica, é correto afirmar que a racionalidade técnica dissocia meios e fins e redunda na adoração fetichista de seus próprios meios. Então, ela separa a racionalidade técnica, a razão técnica, separa meio e fim e redunda na adoração de seus próprios meios. Vai adorar os próprios meios, né? Os meios pelos quais explora-se. 2. Constitui um saber instrumental cujo critério de verdade, então a racionalidade técnica é um saber cujo critério de verdade é o valor operativo na dominação do homem e da natureza. Sim, a racionalidade técnica é um saber e o critério da verdade é o valor operativo de operação na dominação do homem e da natureza. Vai dominar o homem e a natureza por meio da verdade, né, da racionalidade técnica, enfim. Em 3. Aprimora a ação do ser humano sobre a natureza e resgata o sentido da destinação humana? Não tem essa ideia de destinação humana. 4. Incorpora a reflexão sobre o significado e sobre os fins da ciência no contexto social? Não vai tratar de reflexão nem sobre a ciência no contexto social. Então, só a 1 e a 2 estão certas. O EL. Leia o texto a seguir. A ideia de progresso manifesta-se inicialmente à época do Renascimento como consciência de ruptura. No século XVIII, tal ideia associa-se à consciência do caráter progressivo da civilização, e é assim que a encontramos em Voltaire. Tal como para Bacon, no início do século XVII, o progresso também é uma espécie de objeto de fé para os iluministas. A certeza do progresso permite encarar o futuro com otimismo. Na primeira metade do século XX, a ideia de progresso também se transformou em objeto de análise do grupo de pesquisadores do Instituto de Pesquisa Social vinculado à Universidade de Frankfurt. Tendo como referência a obra de Adorno e Horkheimer, é correto afirmar. Bom, lembrando, tendo em mente que o Adorno ele vai falar da influência do marxismo
a crítica cultural, ele vai falar que a racionalização da humanidade levou ao fascismo, ou seja, a regimes totalitários. Ele vai falar que a cultura de mercado é uma forma de controle social. Vai falar também que os meios de comunicação transformam a arte em produção mercantilizada. E ele vai formular a teoria estética, a arte moderna a partir da perspectiva da estética filosófica. E ele vai criticar muito a indústria cultural, onde a obra de arte se identifica com uma lógica da reprodução cultural e econômica da sociedade. E o Horkheimer, por sua vez, vai destacar a teoria tradicional, que promove uma sociedade que obedece à lógica ilusória do capital, a produção científica é parcial, e a teoria tradicional vai ser incapaz de compreender a sociedade em seu todo. E a teoria crítica, também formulada pelo Horkheimer, expõe as falsas reivindicações do sistema de justiça e verdade, mostra uma relevância social à ciência, apresenta a realidade em função do caráter histórico e ilustra uma perspectiva da emancipação, que permite compreender as divisões não justificadas da teoria tradicional. Que divisões? Cisão, na verdade, entre o conhecimento e a ação, entre a ciência e o valor. E ele vai falar que a liberdade de escolha na civilização ocidental é uma ilusão da contemporaneidade. Então, eles vão falar que em obras como a Dialética do Esclarecimento, os autores questionam a compreensão da noção de progresso consolidada ao longo da trajetória da razão por ela estar vinculada a um modelo de racionalidade de cunho instrumental.